Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma Obrigada. vez. Olha, agora há pouco com a Silvia a gente estava falando sobre relacionamento abusivo. E aí, a Pamela, que é sexóloga, ela vem pra gente falar de um outro universo que também está inserido muitas vezes nesse relacionamento abusivo, mas que é reprimido muitas vezes. Quando a gente fala em abuso, relacionamento abusivo e tudo mais, a gente está vivendo um contexto geral de sentimentos, de emoções. Quando a gente parte para esse universo do sexo, é pior ainda, muitas vezes, não é? Sim, Thiago, e é mais, eu digo, mais delicado, né? Mais delicado, né? Inclusive, Porque as pessoas falam menos ainda. Menos, porque assim, é difícil já para a pessoa falar sobre uma agressão física ou verbal, psicológica, Isso. né? Uhum. Aí quando parte para a parte sexual, essa parte que é mais íntima, ainda a pessoa fica mais fechada ainda. Mais fechada. É, mais fechada. E às vezes, assim, eu atendo casos assim na clínica, né? Mas é bem difícil de você conseguir chegar e de o paciente ter uma confiança em você para Pra chegar... abrir isso tudo que está acontecendo, Sim. né? É bem difícil. Olha, aí eu coloquei respeite o que você é. E aí, a gente entra nesse contexto, Pamela, de que o nosso corpo é o nosso bem. E a gente tem que respeitá-lo, mas também tem que se permitir. Sim. E eu acho que eu queria que você trouxesse essa abordagem pra gente. Porque as pessoas têm o direito de explorar o seu corpo, de experimentar coisas. E é isso que as pessoas têm medo, não é? Sim, tem muito medo, tem tabus, né? Que o tabu, né, Thiago, é importante eu frisar isso. Sim. Que o tabu é algo sagrado, é algo proibido, né? Tido como quando você viola alguma regra. Você não né? pode falar sobre. Isso. Então, por que as pessoas são mais reprimidas falando sexualmente, né? Sim. Por conta de muitos tabus, de como a gente cresceu, de como a gente foi educado, principalmente quando a gente entra na questão de religião. Né? Então, sim, as pessoas ficam mais reprimidas e mais fechadinhas e deixam de, talvez, explorar coisas. Às vezes pensam, têm vontade, né? Sim. Muitas pessoas têm vontade, mas não, isso não pode, isso é pecado, isso é proibido. Isso é uma construção que a sociedade fez, Sim. né? Historicamente. Sim, sim, isso vem da sociedade, é dado pela sociedade. Sim. Né? E, como eu disse, principalmente da parte religiosa, cultural. Cultural. Né? É isso. E aí, eu acho interessante, porque muitas vezes, dentro de um relacionamento em casal, a gente está falando hoje, o marido tem vontades. E a esposa até pode ter, mas ela não admite para ele que tem essas vontades. Ele tem essa vontade, mas dificilmente fala para ela com medo da repressão que ele possa ter partindo dela. É um desafio também entre esses casais, não é? Bastante, Thiago. E assim, ó, eu colocaria a parte das mulheres aí também, tá? Porque assim... no sentido de... De não falar. De não falar. Isso. Muito mais da parte das mulheres. O homem, ele tem uma criação totalmente diferente, né? Falando sexualmente, tá? Então, o homem, ele tá sempre, ele vai falar o que ele quer ou ele simplesmente vai tentar fazer. Um jeitinho, né, com a parceira ali. Mas assim, né, vamos falar do homem e da mulher, os dois, né, dos dois casos. É bem delicado, porque assim, quando o parceiro, a pessoa já vai insinuando alguma coisa ou vai jogando uns verdes. Sabe, a gente vai mexendo os palitinhos aqui. E aí você vê como que é o comportamento do outro, às vezes a pessoa vê, né, a questão da face. Fecha, né, a cara. Isso. Então fala, opa, aqui eu não posso, aqui eu não consigo. Tá? Sim. Só que isso acaba conflitando, né, o relacionamento. Por quê? Porque eu tenho uma vontade, mas eu não consigo falar para o meu parceiro ou para a minha parceira. E eu vou reprimindo isso, e eu vou me fechando. Em algum momento isso vai vir à tona. Né? Então, em algum momento vai vir à tona. Vai vir. Então, assim, o que quer dizer que isso vai ser algum problema? Não, mas que assim, essa pessoa, ela tá aguardando porque ou ela tem medo, ou ela tem vergonha, ou porque o parceiro ou a parceira tem essa questão do tabu, da proibição, do que é permitido e o que não é. Então, eu não falo.
né? O mais importante, que eu trabalho com os casais dentro da clínica, é comunicação. Tem que falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, as vontades que eu tenho. Se o outro vai aceitar ou não, aí é uma outra história. Mas eu preciso verbalizar isso, eu preciso colocar para o outro. Foi ali que eu coloquei também nas nossas frases, é assim, conheça os seus limites e aquilo que te faz bem. Quando fui eu que fiz essa frase e o que eu quero dizer para as pessoas que estão em casa é conhecer até onde você permite. Porque, por exemplo, um homem tem vontade de fazer determinada coisa. Mas a mulher, ela tem que estar aberta a ouvir o que esse homem deseja. E, ao mesmo tempo, se ela não tem vontade, ela, não, eu vou até aqui e a partir daqui eu não consigo mais. Sim. Mas é preciso colocar na mesa todos esses desejos e os seus limites também. Exatamente. Até onde eu posso, o que eu faço, né, o que eu aceito, o que eu quero. Porque quando a gente fala de limites, né, Tiago, isso cai muito dentro da clínica, assim. Sim. Um parceiro tem vontade de fazer, vamos falar, uma posição. Isso. Mas o outro não, ou porque se sente vulnerável, ou porque se sente indefeso, ou não sei. São vários fatores, né? Crenças, enfim. Isso aí. Mas assim, eu tenho que falar, certo? Que eu gostaria que fosse dessa forma. Isso. Mas quando eu falo de limite, eu não posso forçar o meu parceiro ou a minha parceira a fazer aquilo que não quer. Sim. Né? Até esses dias atrás, eu participei de um podcast e a gente falou muito sobre sexo a três, né? Aí as pessoas perguntaram muito e vem muito esse questionamento, né? Dentro da clínica, ou me mandam às vezes no Instagram, as pessoas perguntam. Então assim, pode ou não pode? Pode a partir do momento que os dois, eles concordam, que é uma decisão mútua. Sim. Dos dois. Então esse é o limite, né? De eu só fazer aquilo que eu quero. E dentro dessa relação, vamos imaginar uma relação a três. Tem gente que deve estar em casa assim, meu Deus do céu, eles são loucos. Mas, gente, não é uma questão que a gente está falando de outro mundo. É uma questão que pode acontecer com o seu marido ou com você. E muitas vezes não é falado, mas que você sente. Então, e aí, nessa relação a três, vamos imaginar, são situações onde a pessoa também, vou estar com tal pessoa, então eu não quero que se faça além disso. E aí você tem que estar tudo nas claras também, não é? Sim. Para não dar problema depois, né? Sim, exatamente, Tiago. E assim como você falou, né? A gente falar de sexo a três, às vezes as pessoas, né? Algumas se assustam. Isso é um tabu. Né? Isso não deixa de ser um tabu, porque não, isso não pode. Tá, tudo bem, a gente tem que respeitar as crenças daquelas pessoas que não pode, pra mim isso não é permitido, ok. Tá tudo bem, isso então é só você não fazer, isso, tá tudo certo. Isso é um limite. A frase que você falou que você que inventou, que você criou, é isso, é um limite. Eu quero, mas o meu parceiro não quer, não força assim, uma questão assim de ser exagerado, mas vai colocando isso, vai falando, mas não de forçar. De impor, né? Porque aí você está ultrapassando o limite do outro. Do outro. Nossa, e assim, Tiago, eu poderia, né? Acho que o horário não permite, mas tem muitas coisas. Eu imagino. Da parte sexual que os casais vêm, né, até mim. E eu quero isso, mas ela não quer. Eu quero isso, mas ele não quer. Né? Isso tem muito, né? Dentro dos casais, dos relacionamentos. E não tem um certo e um errado. É algo que eu sempre falo. Não tem isso. O certo é aquilo que é bom para você ou para vocês. E entra sempre a palavra limite, ela tem que estar aí. E não só desta parte sexual, né, Tiago? Em tudo, né? No geral do nosso relacionamento. Como a gente fala, é o respeito, é você respeitar o outro, é respeitar o que o outro também pensa, sente e assim por diante. Não é porque você quer um relacionamento a três que o seu parceiro ou sua parceira vai querer. Então, mas ao mesmo tempo, se você coloca isso e deixa claro, essa outra pessoa pode um dia pensar na possibilidade. Exatamente. Porque de um dia amadurecer a ideia e pesquisar sobre. Na internet tem tantas coisas, às vezes vai pesquisar alguma coisa sobre. Quem faz a proposta, quem faz isso, quem faz aquilo. Mas são possibilidades. Gente, falar sobre sexualidade eu acho tão importante
Porque, como eu sempre falo, Pamela vai concordar comigo, nós vivemos num mundo sexual, não tem como a gente fugir disso. Tem algumas pessoas mais puritanas, sim, que tem um padrão de vida, tem um padrão comportamental, cultural, e tá tudo certo. Mas tem outras pessoas que já estão buscando e vendo novas possibilidades. E isso é muito bom, muito glorioso também, não é, Pamela? Ver o quanto a parte sexual está evoluindo, Thiago, lógico, eu sou sexóloga, então é lógico. Sim, claro, eu né? acho isso maravilhoso, né? Então, assim, porque as pessoas precisam se conhecer me fugiu a palavra, mas assim... Se permitir. Isso, se permitir. Sabe quando eu dou aquele passo a mais? Sim. Isso. Né? E eu percebo isso dentro da clínica, porque eu não atendo somente casais, né? Sim. O meu público-alvo são Sim, casais, né? Mas eu atendo adolescentes, atendo pessoas jovens, até 30 anos, atendo menos, às vezes atendo com um pouco mais, que ainda estão solteiros ou que se divorciaram. E sexualmente ativos. Sexualmente ativos. E aí tem alguns tabus, né? Que estão sendo mudados. Por exemplo, né? Muitas pessoas... ou a gente pode falar de um tempo atrás, antigamente, né? Tinha muito isso que a mulher ela não pode ter muitos parceiros e ela tem que casar virgem, né? Então isso está mudando um pouquinho. Sim. E sempre, né, lembrando aqui que sem tirar a crença de ninguém, a sua crença, aquilo que você acredita, você tem que seguir, né? Isso. Mas como você falou, sexualmente está evoluindo muito. E eu acho, como eu falei, especial, porque quando as pessoas se entendem sexualmente, tantas coisas se abrem na vida. Se permitem, Thiago, eu sempre Nossa, falo, se permita conhecer o novo, fazer algo diferente. Ah, mas eu tenho medo, mas é um medo assim, tipo, um friozinho na barriga de que vai ser bom, ou é um medo tipo, não vai ser legal. Você tem que entender isso, que tudo são limites. Sim. Mas se é um friozinho na barriga de algo bom, se permita, Se só permita. vai. Eu sempre digo, ninguém precisa saber. É isso aí. Faz ali, só com vocês. Entre quatro paredes. Isso, tudo pode. Pamela, obrigado. Imagina, eu que agradeço, Thiago. Sempre muito bom. Adoro quando a Pamela está aqui, enfim, falar sobre assuntos que ao mesmo tempo são polêmicos, mas nem deveriam ser, né? Porque faz parte do nosso dia a dia, mas eu acho que essas informações são importantes, tá bom? Eu fico por aqui hoje, a gente se vê amanhã, 5 da tarde. Até mais.